Bom dia, gente. Então, agora a gente vai ver a epidemiologia das doenças crônicas não transmissíveis, que a gente deu a introdução ontem na fisiopatologia delas. E hoje a gente vai ver os números da morbidade, né, da mortalidade, da hipertensão arterial, da obesidade, do diabetes. Vamos ver os fatores de risco que estão associados a essas doenças e quais são as principais políticas de prevenção e controle dessas três doenças. E o que é que a gente vai conseguir observar nesse processo? Que é praticamente o mesmo para todas, né? Os fatores de risco e as políticas de prevenção e controle. Por quê? Porque foi o que a gente viu ontem. Essas três doenças, elas estão completamente interseccionadas, né? Elas estão conectadas. Então, iniciando com a hipertensão arterial, ela é mais conhecida como a pressão alta e é uma doença crônica que atinge mais de 38 milhões de pessoas no Brasil. É também um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como doenças cardiovasculares e renais, e o Ministério da Saúde reforça os cuidados para os pacientes e a ideia de que a adoção de hábitos saudáveis é a chave nesse processo para salvar as vidas, em especial no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que é o dia 26 de abril. Então, quando a gente vê por aí, o Dia Nacional da Prevenção ao Câncer de Mama, a prevenção ao câncer de próstata, a prevenção e combate à hipertensão arterial, não é besteira, né? É uma forma da gente dar visibilidade para a doença, e quando a gente dá visibilidade para a doença, a gente consegue contribuir para fazer com que ela tenha uma menor incidência. Então, de fato, atua no processo de prevenção. Sensibilizar, né? É para sensibilizar, exatamente. Então, o número de óbitos pela hipertensão arterial vem crescendo a cada ano no Brasil. Em 2015 foram registradas 47.288 mortes e em 2019 esse número já subiu para 53.022 mortes, segundo o SIM, né, o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. Dentro dessas 53 mil, a gente teve 2.218 mortes dessas no estado do Ceará, né? Então, aí é uma porcentagem relativamente alta, né? Quando a gente considera aí pelos 27 estados. Então, de acordo com o Vigitel Brasil, de 2019 também, a frequência de diagnóstico médico de hipertensão foi de 24,5% entre as 27 capitais brasileiras. A doença, ela vai ser mais prevalente em mulheres do que em homens, infelizmente, né? A maioria das doenças a gente vê que ela tem uma prevalência melhor nas pobres das mulheres. Só pode ser o impacto hormonal. Não entendo. Muitas mulheres são donas de casa, ficam responsáveis por família, né? Por casa, filhos, o estresse, a ansiedade aumenta os impactos, né? Aí começa a menopausa, além do processo da menopausa, ainda tem as doenças que vêm associadas pelos hormônios. Então, divulgado em novembro do ano passado, a Política Nacional, o Programa Nacional de Saúde 2019, feito pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, mostrou que 24% dos indivíduos alegaram diagnóstico de hipertensão em 2019. Isso a pesquisa da população em geral, né? Então, 24% das pessoas alegaram ter a pressão alta, sendo essa a mais frequente entre as doenças crônicas, certo? Desses, 72,2% afirmaram ter recebido assistência médica para a hipertensão há menos de um ano no país e 66,4% haviam realizado sua última consulta no SUS, no sistema. A última consulta que eles realizaram para ficar, né, acompanhando a hipertensão, foi feita no SUS. Ou seja, mais 50% é acompanhado pelo Sistema Único de Saúde, né? Depende do sistema público, né? Ou seja, vivo o SUS. Já passei da fase do... Os postos de saúde foram as unidades mais citadas nessa procura do SUS, que são a atenção primária, né? 46,6% pelos pacientes na procura por consultas.
O diagnóstico ele deve ser baseado em 2 aferições de pressão arterial por consulta em pelo menos 2 idas ao médico diferentes, né? Não é medir 2 vezes no mesmo dia, não, é 2 idas diferentes. Então, é uma condição de muitos fatores que geralmente não está associada a sintomas. Nós vimos isso ontem, a pessoa permanece anos sem ter assintomática até que venha a ter o comprometimento, como a gente viu na cardiopatia hipertensiva, né? O coração, ele começa a tentar compensar, a fase compensatória, quando tem os sintomas é quando entra na fase descompensada, né? Começa a ter os problemas da dilatação que vai irradiando para todas as outras cavidades do coração. Então, os indivíduos considerados hipertensos apresentam pressão igual ou maior que 14/9. Essa medição pode ser feita em qualquer unidade básica de saúde do Brasil pelo Sistema Único de Saúde e é referência no atendimento para pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da hipertensão. Então, o SUS, ele oferece o diagnóstico, ele oferece o tratamento, o acompanhamento e os medicamentos para os pacientes com a hipertensão. E é de graça. E é de graça. Além de ter iniciativas que colaboram com a prevenção dessas doenças crônicas. Então, em 2019 foram realizadas mais de 28 milhões de consultas na APS e registradas 52 mil internações relacionadas à hipertensão. Para reforçar esse cuidado na atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, o Ministério da Saúde já investiu mais de 221 milhões para aumentar o atendimento às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Além disso, lançou também o programa Linha de Cuidado do Adulto com Hipertensão Arterial Sistêmica, com o objetivo de orientar o serviço de saúde para centrar o cuidado no paciente e em suas necessidades. Então, como tem um índice muito grande, a doença crônica com maior incidência, então a gente tem que voltar os investimentos e os esforços para as políticas de prevenção e controle dessa doença. Por quê? Porque a gente está vendo aí que ele não vai oferecer o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento e o medicamento. Então, imagine os custos que isso tem para os cofres públicos. Então, é melhor prevenir do que remediar, literalmente, né? Prevenir não, vai ter superlotação. Exatamente. Então, além disso, o Brasil aderiu em março de 2021 à Estratégia Internacional HEARTS, que volta suas atenções para a saúde cardiovascular na atenção primária. Então, aqui a gente tem realmente esse destaque para a atenção primária à saúde, para as unidades básicas, né, do coraçãozinho da Carol. Obrigada. E aí, os fatores que estão associados, né, à ocorrência, a gente tem a obesidade, o histórico familiar, estresse e envelhecimento vão estar associados ao desenvolvimento da hipertensão. Por isso, a mudança de hábitos cotidianos vai ser o melhor remédio. Um deles passa pela alimentação, como reduzir a quantidade de sal nos alimentos e consumir diariamente frutas, legumes e hortaliças. Porque a gente viu ontem qual é o fator que está muito associado com a hipertensão. O sódio é o principal, né? Então, se eu reduzo o sódio, eu consigo melhorar a hipertensão arterial. A gente viu que uma coisa que pode reduzir a pressão arterial é o maior consumo de fibras. Então, o indivíduo tem que comer frutas, legumes para aumentar essa concentração de fibras. Além disso, eliminar do cardápio alimentos chamados de ultraprocessados, né? Como os embutidos, por exemplo, porque eles são altamente ricos em sal, né? Eu vi que ele faz assim, mecanismo de você achar que está com fome de 2 formas. Uma é porque não tem fibra e a fibra ela dificulta a absorção. Então, o nosso estômago ele fica mais cheio quando a gente está come alimentos com fibra e aí o duodeno ele fica passando sinais para o fechamento do piloro. Porque está ainda reabsorvendo nutrientes do intestino. E outra é porque ele tem um acúmulo muito grande de carboidrato, gordura, mas sem uma densidade alimentar. Então você não enche o estômago, mesmo você tendo ingerido muito carboidrato. Aí você acha que ainda está com fome porque o seu estômago não está digerindo o suficiente. E a fibra, ela tem essa capacidade, né, a celulose, de puxar a água, porque é um polímero de várias moléculas de glicose. Então, ele acaba como se ele fosse mesmo uma esponja. Então, ele incha. Então, ele dá a sensação de saciedade maior. E aí, com essa saciedade maior, como ele infla o estômago, ele vai sinalizar para aquele hormônio lá do intestino que
faz com que não haja o esvaziamento gástrico. Então ele mantém o alimento no estômago, que a gente viu ontem. Para quê? Para que tanto aconteça a digestão como ele sinalize para o processo da saciedade. Então, esses alimentos embutidos, eles também são muito prejudiciais no processo da pressão arterial. Além disso, não fumar ou beber com moderação são também outras iniciativas que contribuem para amenizar a pressão arterial. Por meio do Guia Alimentar para a População Brasileira e do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos, elaborados pelo Ministério da Saúde, as pessoas podem se informar de maneira simples e descomplicada sobre as recomendações de hábitos de alimentação saudáveis. E eu até também incluiria aí o Guia para atividades físicas. Pois é, o que tem em seguida, acho que tem lá na parte de obesidade. Não, é como se fosse um guia de bolsa. É do é aquele que pede ele entregou pra gente um guia do Ministério da Saúde. Aí tem aquele também, tanto para atividade física como para alimentação. Esse do guia para alimentação na população brasileira eu encontrei online. A feita da Alimenta que a gente também distribuir para Exatamente, para ter acesso na internet. E outra, né? Nem todo mundo, as pessoas que têm a condição socioeconômica mais prejudicada, vai saber ler. Então é por isso que a gente tem que ter associado, óbvio que é importante, principalmente para os profissionais da saúde se basearem nesses guias, mas nós temos que ter aquelas políticas que são mais práticas, que vão de fato suscitar a conscientização das pessoas. Então é ter o guia, mas é também chegar e ter uma ação através de um curso de medicina, que vai fazer uma palestra lá no CRAS do Juazeiro para as mães de como fazer a alimentação para as suas crianças, né, de forma equilibrada, de forma saudável. Porque não existe CRAS no caso. Agora morreu, porque não dá pra cortar, não. Fala com a Ana, tudo bem? Coloca o quê? Um anúncio mesmo. Jequiti, bota mesmo no meio assim do nada. Aí, gente, ó, além disso, né, da alimentação, da dieta, se movimentar é mais uma ação preventiva, né? Programas como Saúde na Escola e Academia da Saúde são outras ações do governo federal que estimulam a prevenção e a promoção da saúde em todas as idades. Quando o governo faz a pracinha e bota aquela arruma de equipamento ali, não é pra ficar bonitinho, não, é pra as pessoas usarem. E eu vejo, principalmente os mais idosos, né, de fato usando. Então isso é bom, é muito bom, né, porque a atividade física, mesmo que não tenha um acompanhamento, que não tenha uma intensidade muito elevada, ela vai contribuir para a melhoria da saúde da pessoa. É óbvio que quando tem um acompanhamento e tudo mais, vai ser melhor, vai ter um resultado melhor, mas ele fazendo ali já é benéfico. Os marginais, né? Os marginais nem destrói tudo. Os marginais. É igual os parquinhos das crianças. Aí tem parquinho para as crianças brincar, né? E sair das telas, mas aí tem umas crianças que são atentadas e destrói o parquinho todinho. Aí você chega lá, vai levar a criança pro parquinho, aí vem escorregar. Opa, não tem escorregador. Tem um buraco no escorregador. Vamos pulando aqui no buraco, é só assim, não tem onde escorregar, é desse jeito. Aí o grande problema do nosso país é porque as pessoas ainda têm são muito mal educadas, tem muito a evoluir ainda, né? E isso não está associado, porque muita gente diz, mas é porque é a escolaridade, é a condição socioeconômica. Não, que eu conheço gente que é educação mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Entrando agora na obesidade, né? A obesidade também vai ser uma doença crônica das não transmissíveis e vai ser definida pela Organização Mundial da Saúde como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo.
A OMS afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Isso é com índice de massa corporal acima de 30, né? Então é um problema com potencial gigantesco de prejuízo lá na frente, né? Então, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, né, atualmente mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso, cerca de 60,3% das pessoas no Brasil, né, cerca de 96 milhões de pessoas. Isso de dados de 2020, né? Com prevalência maior, excesso de peso, né? Não é ainda a obesidade, é do sobrepeso para cima. Eu, por exemplo, eu tô com sobrepeso. Mas vai dar certo, a gente vai voltar, né? Com prevalência, obviamente, no público feminino, né, 62,6%, do que no masculino, 57,5%. Já a condição de obesidade atinge 25,9% da população, alcançando aí 41,2 milhões de adultos, isso considerando somente os adultos, né? E em 2020, das crianças acompanhadas na atenção primária à saúde do SUS, 15,9% dos menores de 5 anos e 31,7% das crianças entre 5 e 9 anos tinham excesso de peso. E dessas, 7,4% e 15,8% respectivamente apresentavam obesidade, segundo o IMC para a idade. Mas uma coisa interessante sobre a questão das crianças que têm obesidade é porque, por exemplo, meu vizinho, ele tinha obesidade, ele era tipo, bem baixinho e muito gordinho, tinha obesidade, não fazia academia de um tempo, só que quando eu sempre ele era muito novo. Só que quando ele começou com a cozinha, que veio a adolescência, tipo assim, ele esticou muito, aí ele emagreceu muito, aí tipo, a obesidade foi embora, foi para ela. Então, tipo assim, foi uma transição muito rápida, só por causa do hormônio. Aí talvez esteja contando esse dado, porque eles não contam essa questão desse transferência. Da mudança, deu um estirão, aí deu uma emagrecida. Porém, no entanto, apesar do estirão, se ele teve expansão do tecido adiposo, ele acumulou mais adipócitos e a probabilidade de daqui a uns anos, por mais que agora ele seja magro, dele vir a desenvolver a obesidade é maior, porque ele tem mais adipócitos para acumular a gordura, entendeu? Então, em 2019, o Ceará teve um registro de 33.123 crianças com até 5 anos de idade com obesidade, o que representa 10,27% das crianças obesas do país, o maior percentual do país. Eu fiquei impressionada com isso. O Ceará com primeiro lugar, como é que pode? Logo a gente que é pobre e tal, como é que... Não, mas eu fiquei impressionada mesmo. Mas é porque você associa logo a obesidade à criança comendo uma ruma de besteira, né? Você... Porque hoje em dia, por exemplo, as crianças comem na novidade, por exemplo, eu sei que eu não mas na minha época, assim, a gente ficava no meio da rua. Brincar de pega-pega, esconde-esconde. Hoje é só celular, Free Fire é ótimo. Pois é, o sedentarismo favoreceu o aumento da obesidade nas crianças. E também o consumo, né, da alimentação toda errada. No tempo que eu nasci, eu nasci em 2004. Ainda tinha muita coisa de brincadeira de coisa, mas assim, era mais mesclado. Era menos que os meus irmãos, por exemplo. Só que depois de 2010, as crianças de 2010, elas não tem mais, né? Quem nasceu para 2008, 2010, não sabe como era assim. Lá na minha rua, eu falando com um menino, tem um bebê de 7 meses. E de manhã, quando minha mãe sai de casa, ela bebê com madeira com café com leite. Café com leite? Eu tomava café com 2 anos. Não, com 2 anos, não pode.
Mas com 2 anos é uma coisa, mas com 7 meses... Meu Deus do céu, é por isso que a gente tá em primeiro lugar, gente. Não, isso me revolta, porque o prejuízo da cafeína... Mas eu vou admitir uma coisa. Quando minha priminha tinha 1 ano, começavam a dar café numa colher pra ela. Por que o povo dá café? Eu acho que fizeram isso comigo, então. Não era normal. Por isso que pode Era ser. normal. Eu sou normal. Olha, a gente tem que trabalhar quando vocês forem lá dar para a mãezinha o curso no CRAS. Não dê café para criança. Criança não pode tomar café, prejudica. Prejudica. Não, você vai dizer, eu tomei café, isso é normal. Não dê café para pobre da criança. Eu sei que o café um dia. Não, gente, faz muito errado. Muito errado. É. Dá o leite. Porque, por exemplo, pode ter essa parte de engordar, a pessoa que não tem condições, aí só dá farinha. Farinha, né? Farinha com leite, farinha com água. Aí a pessoa vai virando uma bola. Aí tudo bem, porque está associada às condições econômicas, mas tem coisas que são realmente prejudiciais. Cafeína é prejudicial para a criança, não pode de jeito nenhum. Então isso aí a gente tem que cortar. Então vocês têm que incluir no seminário de vocês, entendeu? Porque não pode isso. Mas isso é normal, então não afetou muito, né? Mas aí isso está crescendo tanto, né? Esse índice da obesidade nas crianças, que aí está se aumentando o quê? Se está crescendo, começa a desenvolver mais políticas públicas voltadas para isso. E a gente está tendo a conscientização. Porque o que a gente vê hoje em dia de pessoas dizendo tem que tirar as crianças das telas, né? Porque além do prejuízo neurológico, ainda tem essa questão do sedentarismo e aí da obesidade. Então tá todo mundo direcionando para que as crianças se movimentem mais. Mas é um pouco complicado, por exemplo, minha mãe faz isso comigo, ela diz, sai mais do celular, vai brincar, só que não tem ninguém me dar pra brincar com ele. Porque as crianças estão viciadas, aí assim, gera um pouco. Vai brincar, mas Eu tô dizendo assim pra vocês, mas é difícil, viu? A realidade é outra dentro de casa. Eu chego em casa morta de cansada. Em casa agora você vai pro menino, que tem paciência. Mas é difícil, viu, gente? Olha, ontem o dia foi intenso, foi a aula de manhã. Aí eu cheguei, saí da aula, dei a comida, dei o banho, botei pra dormir e já vim direto pra cá. Ai, meu Jesus Cristo. Aí vem dar aula de tarde. Aí sai da aula de tarde, chega lá, dá a merenda, vai preparar o planejamento da semana, entra na reunião, começa a reunião, sai da reunião, vai preparar a aula de epidemiologia. Aí o negócio puxado, aí a criança vem, mamãe, bica. O meu amor, vai assistir o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, vai ver o Homem-Aranha, pelo amor de Deus, que ele dá, gente. É puxado, é prejudicial, mas é difícil, não dá não. É por isso que eu quero ganhar mais dinheiro na minha vida. Se Deus quiser, Deus vai me dar mais dinheiro. Pra quê? Porque aí você, vou botar no balé, bota no balé. Vou botar na natação, vou botar na natação, tá entendendo? Porque o dia que você tá cansado e não consegue fazer da atenção que a criança precisa, porque a criança precisa da atenção, né? Que nem o povo fala do potinho. Tem? Tome R$10. Vai comprar uns bombons, né? Me deixa aqui. Ei, gente, voltando aqui. Aí, continuando. Quanto aos adolescentes acompanhados na atenção primária à saúde em 2020,
31,8% apresentava excesso de peso e desses 11,9% obesidade, né? Então, considerando todas as crianças brasileiras menores de 10 anos, estima-se que cerca de 6,4 milhões tenham excesso de peso e 3,1 milhões tenham obesidade, né? Porque não tem as que não são atendidas pelo sistema público, né? E considerando todos os adolescentes brasileiros, estima-se que cerca de 11 milhões tenham excesso de peso e 4,1 milhões tenham obesidade. Ô, gente, eu me lembrei agora que eu preparando essa aula, não é porque é engraçado, não é porque as imagens são engraçadas, eu procurando as imagens, né? Minha gente, mas eu ria tanto, e meu marido, você entendeu? O que é isso? Não, olha aqui essa foto. Aí tinha a pessoa, né, com a obesidade, aí o japinha, porque os coreanos, eles são muito, japinha não, mas os coreanos, são muito expressivos, muito engraçados, é o médico assim... Olhando, eu ria, mas eu ria tanto, eu tentando procurar umas imagens melhores e o povo só fazendo... Eu pensei na piada mais pesada. Você já viu uma piada pesada quando você tá vendo piada pesada? Você já viu uma piada pesada só porque era pesada, né? Não, mas era mais. Ah, entendi agora a dele, entendi. Então, a obesidade ela é de origem multifatorial, que engloba diferentes dimensões biológica, social, cultural, comportamental, de saúde pública e política. E o desenvolvimento da obesidade ele decorre de interações entre o perfil genético de maior risco, que foi o que a gente viu, os fatores genéticos e os fatores ambientais, os fatores sociais e ambientais. Por exemplo, inatividade física, né, sedentarismo, consumo excessivo de calorias e alimentos ultraprocessados, sono insuficiente, disruptores endócrinos, né, ambiente intrauterino, uso de medicamentos obesogênicos e status socioeconômico, dentre outros. Fatores genéticos, hormonais e relacionados ao ambiente em que estamos inseridos são exemplos de fatores que não estão sob nosso controle. O que faz ser um desafio perder peso para pessoas que vivem com o excesso de peso. Ontem eu coloquei para vocês, né, que uma das consequências da obesidade era a menstruação precoce, né, a gente viu. E aí eu tava com a sobrinha da minha irmã, ela falando que ela era bem obesinha, né, aí ela menstruou muito cedo, com 8 anos, né. Aí eu fiquei, não sejam esses médicos, tá? O médico chegou e disse, isso aí é porque ela tá comendo muito frango, e o frango tem muito hormônio. Aí eu, minha Nossa Senhora, os engenheiros de alimento passam a vida todinha pra publicar os artigos dizendo que não existe hormônio em frango. Aí me vem um médico dizer pra pessoa que é porque a menina tá comendo frango que tem hormônio. Em vez de dizer, não, é porque a menina tá comendo muito McDonald's, tá tomando muito sorvete. E aí a obesidade, ela acaba desencadeando a menstruação precoce. Pois é. E pois é um absurdo a pessoa falar isso, a informação errada. Aí, em vez de cortar o que tem que cortar, vai cortar o frango, porque o frango tem um hormônio imaginário. Às vezes é outra proteína que você quer pra todos. Pois é, exatamente. Às vezes é a única proteína que a criança come, é a pessoa fala uma besteira dessa e acabou. Menos mal. Ah, menos ruim, né? Uma branca, aí a pessoa pronto. É. Ele vive só no conhecimento popular. É, exatamente. Olha, eu já vi também o médico dizendo, né, que ai, não, façam não bota o pé do menino, não deixa a criança no chão quente, que minha mãe enche o saco. Ai, não pisa no chão quente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, dá dor de garganta. Eu, mãe, tomar banho de chuva. Ai, tomou banho de chuva e vai ficar doente. Mãe, pelo amor de Deus, quem tem esses problemas com variação de temperatura é uma pessoa asmática, que tem os mastócitos mais sensíveis a essas variações de temperatura. Mas uma criança normal, que graças a Deus os meus filhos são saudáveis, ele não vai ficar doente porque tomou um banho de chuva, porque pisou no sol quente, não. É difícil, é muito difícil. Porque ela não vai ser minha mãe me diz. É. Aí a questão da A mãe tá aqui, ó. E o pior que a praia pega, ó. Aí se vem um médico e reforça isso, olha, ele anda muito descalço no chão quente, aí pronto, no sereno ele pega a serena, aí pronto, aí aqui vai pra mãe que acredita, aí ela reforça, morreu. Então a gente tem que ter essa atualização também, né?
Aí, onde é que a gente estava? Próximo slide. Essa imagem também eu achei muito ótima. Assim, a carinha dele, assim, bem expressivo, né? A obesidade, ela está relacionada ao aumento do risco para outras doenças, como as do coração, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doença do fígado e diversos tipos de câncer. A gente sabe que a gente viu ontem que a obesidade, na maioria das vezes, o indivíduo, quanto maior o grau, maior o nível de acúmulo de gordura visceral, né, nas vísceras. Então, vai aumentar o teor de gordura no fígado e a gente viu lá na aula da esteatose que a gordura no fígado desencadeia o processo inflamatório e aí vai gerando aquelas fibroses até que pode o indivíduo chegar a cirrose, né? A hepatite, a cirrose nesse problema do acúmulo de gordura no fígado. Além disso, vai favorecer a ocorrência dos cânceres que nós vimos ontem, problemas renais, asma, agravamento da Covid, dores nas articulações pelo sobrepeso, né? Entre outras, reduzindo a qualidade e a expectativa de vida. Além disso, as evidências apontam a obesidade como importante fator de risco para a forma grave e letal da Covid-19, né? Sobre o impacto financeiro, o resultado, né, desse relatório da OPA, dessa Organização Pan-Americana das Américas, Pan-Americana das Américas é ótimo, esqueci como é a sigla lá. Se for Pan-Americana das Américas, tá muito ruim, deixa eu olhar, porque agora eu fiquei curiosa. Cadê? Organização Pan-Americana da Saúde, não, é a OPA. Pan-Americana de Saúde, é isso mesmo. Pronto, é porque é Pan-Americana, né? Aí só não tem um S, é só OPA, não tem um S. Aí por isso que eu fiquei sem saber o de saúde. Então, sobre o impacto financeiro, esse relatório, né, da OPA mostrou que dos 6 bilhões de reais que foram utilizados em 2019 com o tratamento das doenças crônicas, né, que vai além da hipertensão, do diabetes, da obesidade, tem outras também, aproximadamente 22% desse orçamento foram atribuídos ao excesso de peso e à obesidade. Mas além dessa amostra, o médico relembra, né, que fez o relatório, que existem custos que podem ser classificados como pessoais, sendo aqueles que saem diretamente do bolso do cidadão, como a perda da qualidade de vida, perda de produtividade no trabalho e mortalidade precoce. Então, muitos indivíduos que chegam no nível de obesidade mórbida, eles não conseguem mais nem trabalhar, né? Sem trabalho, perde o recurso financeiro. Além dos impactos aos cofres públicos, também tem os impactos na vida direta do indivíduo, certo? Então, é inevitável falar nos benefícios ao priorizar e investir no conjunto de estratégias de prevenção e cuidado da obesidade para deter o avanço ou reduzir a prevalência da doença, porque a gente já está vendo aí pelos números o impacto financeiro que a doença tem. E, indiretamente, se a gente viu que tem uma associação direta entre a obesidade, a maior incidência de hipertensão arterial, de diabetes e tudo isso aumenta os gastos nos cofres públicos, então a gente sabe que, de fato, desenvolver políticas de prevenção e controle, de conscientização, vão beneficiar tanto o indivíduo em si, né, para que ele não desenvolva a doença, como também o governo federal, estadual, etc. Dentre essas estratégias estão as medidas de incentivo à alimentação adequada e saudável e uma vida mais ativa fisicamente, gerando mais qualidade de vida. Em relação à alimentação, vocês já viram, né, que tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um importante instrumento de política pública que traz diretrizes e informações importantes para subsidiar políticas, programas e ações que visem incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população, reforçando o compromisso do Ministério da Saúde de contribuir para o desenvolvimento de estratégias para a promoção e a realização do direito humano à alimentação adequada. Ainda cabe destacar taxação e rotulagem adequada dos ultraprocessados, isso é muito importante, como estratégias para desencorajar o consumo desses alimentos, da mesma forma que se coloca a foto lá da pessoa com câncer, com a traqueia, né, um negócio aqui na traqueia, para a pessoa parar de fumar, também tem que fazer a mesma coisa com esse tipo de alimento, que é extremamente prejudicial. E ainda se for na etapa nutricional, a pessoa nem tem. Pois é.
os artifícios coloridos para a pessoa não ver. Pois é, por isso que a regulamentação ela deveria mudar. Tem de ser de forma visível, tem de ser de forma clara e explícita, que é para a pessoa poder saber, né? Então a restrição da publicidade também ajuda nesse sentido. Não temos restrição porque eu passo o dia vendo propaganda da linguiça da Seara. O dia todinho a linguiça da Seara, o tempo todo. Então não tem restrição nessa divulgação. O McDonald's também, pois é. Ei, Maldon, mal falou o McDonald's. Mas não pode. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, uma vez que esses comerciais, né, as táticas de vendas das empresas publicitárias, elas tendem a induzir as pessoas a comprarem esses produtos sob a ideia de que eles são opções saudáveis, né? Infelizmente, as pessoas têm as artimanhas para conseguir vender, para lucrar em cima da saúde dos outros. Exatamente. Pô, ai, mucilon, ele tem tantas vitaminas, tem um zinco, tem um ferro, tem não sei o que. É ótimo pro seu filho, matando a criança. A minha sogra não olhou pra mim e disse assim: mulher, Rayane, bota o mucilon no leite dele pra ser mais forte. Aí eu pego o contrário, dele. Nossa Senhora. Mas é desse jeito. Eu peguei ele, ela botando o mucilon, agora eu peguei esse cheiro na sua mulher, não, essas coisas aí não dá pra mim não, ó, velho. Dá pra mim não, a pessoa interferir a esse ponto de fazer uma coisa que a gente diz pra não fazer, a pessoa... dando uma raia no nível, dá não. Não, assim, lá em casa é bem livre, come tudo. Come tudo. Eles comem o McDonald's, se eles quiserem um sorvete, eles comem. Se eles quiserem comer bolo de chocolate, eles comem. Agora também, eles comem, porque eu fiz a introdução alimentar bem direitinho. Eles comem brócolis, comem cenoura, comem tudo que é verdura, comem alface, comem o tomate. A Ana pega um tomate e come todinho, de uma vez. Come todas as frutas. O que você perguntar, eles comem. Adoram frutas. Então, eles comem. Come cheetos, né? Come salgadinho, comem. Come biscoito recheado, mas também comem as coisas saudáveis. Então não restringe. Porque também eu já vi muitas vezes o povo dizendo que quando você restringe, quando a criança consegue, ela esconde, aquelas crianças que começam a esconder chocolate em algum canto dentro do coisa, porque você restringe, ela tende a querer comer o máximo que ela puder quando tiver escondida. Então é pior, então deixa, é liberado, mas também tem que mostrar que é importante comer as outras coisas, né? Enfim, né? Aí os ambientes escolares também podem incentivar o consumo da comida de verdade, ao vender nas cantinas alimentos in natura e minimamente processados e realidade, né? Tanto na escola, principalmente na privada, mas na pública também, eles é o mais barato, né? É o que tiver lá disponível. E é só o Pois é. Aí o RU das universidades é que tem já a nutrição, curso de nutrição já vai por trás, aí já tenta melhorar ali o aspecto. Mas no nível infantil, infelizmente, ainda não tem isso. Principalmente por conta do investimento, né? Tivesse um investimento maior em alimentos mais saudáveis, aí talvez poderia até melhorar, mas não tem. Aí vem aquele suco da morte, dá pra pobre da criança. Entendeu? O que suco. Não, e o bom é que vem os pacotinhos do que suco, né? Aí vem assim, vitamina K, vitamina B, vitamina C, zinco. Excelente para o seu filho. Macho, cria vergonha, cara. Não, suco de caixa é pior do que um refrigerante, né? E tá ótimo aqui, né? Tudo bem, né? tinha muita noção do suco de caixinha. Dizem que é néctar de fruta para É só uma gota de néctar, né? Com 10 quilos de açúcar e água. Meu menino não é de jeito nenhum, mas eu corrigi desse suco de caixinha com força. Aí, ó, continuando. Aí minha mãe começou a descobrir o que tinha nas coisas. Começou a cortar? Foi? Graças a Deus, né?
Então a escola ela tem que incentivar a alimentação saudável. Isso também faz com que os produtores locais eles ganhem mais espaço, né? Então aqueles que produzem as frutas, as verduras de forma mais natural, eles acabam ganhando mais espaço. Consequentemente, você favorece o comércio deles. Uma coisa interessante na minha escola que aconteceu foi que lá tem uma lanchonete que vendia pastel, era assim um sucesso. Aí teve uma época que eles não deixaram mais, tipo assim, não podia mais vir na escola e tinha que ou comer alimento da escola ou trazer de casa. Não podia mais ir na lanchonete por causa dos alimentos que eles vendiam, refrigerante, era uma coisa assim. Aí fecharam. Eles fecharam. Cara, eu entendo demais, né? Mas, poxa vida. Eles fecharam. Acabar com o pastel é demais, né? É radical demais. Não, mas quando a gente tem essas políticas, ajuda as crianças a entenderem, né? É ruim, né? É ruim, mas é bom. Pois é ruim, mas é bom. Eu sofri muito, porque eu comprava todo dia pastel. Eu vi um vídeo, né? Aqueles vídeos que ficam os bonequinhos falando. Aí a meninazinha dizendo que tirou... Mamãe, a merenda da Julinha não estava saudável. Eu peguei minha fruta, dei pra ela e peguei o salgadinho dela. Pra ela poder comer mais saudável. E aí eu comi o salgadinho dela, porque ela tinha que comer a fruta. É muito engraçado, criança. Aí, ó, você tem que estimular, né, a ter uma refeição colorida, saudável. Aí vocês podem mostrar lá para as mães no seminário o que é que tem que ter na principal refeição. Nossa principal refeição da nossa cultura é o almoço. Então, tem que ter aquele prato que tem o colorido, que tem a verdura, o carboidrato. Então, tem que mostrar para elas fazer uns pratinhos mais adequados para as crianças. Mas se ela coloca pra todo mundo que tem a figurinha dela. Aquela lancheira, aquele vídeo de lancheira. As mães a lancheria toda colorida. Aí bota o olhinho. Aí a criança vai pegar o garfinho, aí tem o olhinho, tem a folhinha. É muito legal, muito legal. E quando você tem que acordar e trabalhar e botar, aí você vai, do jeito que tava. Aí bota a cima de qualquer. Eu duvido que aquelas mães vão aqui. Eu também duvido. É só Também duvido. Pois é. Eles ganham muito dinheiro fazendo aquilo, é isso que faz. Eu mesmo passo horas. Por que minha mãe não faz aquilo? Por quê? Por que ela não fazia? Maria, meu Deus. Então, os ambientes escolares e do trabalho também podem incentivar hábitos saudáveis por meio da estrutura física, oferecendo lugares apropriados para as pessoas fazerem suas refeições ou levarem de casa. Então, a empresa que monta uma copa, ela está indiretamente favorecendo hábitos mais saudáveis dos seus funcionários. Porque se não tem copa, ele vai ter que ir comer num restaurante, porque não tem tempo de ir em casa e voltar a tempo para o trabalho. Então, se ele monta uma copa, bota um micro-ondas, né? Bota tudo lá para que o indivíduo vá esquente sua comida, favorece uma alimentação mais saudável. No âmbito da atividade física, é importante pensar em instalar ambientes urbanos que favoreçam a prática, que são as praças que a gente vê aí com aqueles equipamentos, né? A gente está falando também de quê? De ciclovias, parques que estimulam atividades ao ar livre, né? Ou seja, o centro cultural que acabou de ser feito. Eu não sei não. Tu nunca foi? Mulher, tão legal lá. Eu nunca fui também. Oxi, que acha isso, vocês? É muito legal, vocês deviam se juntar para fazer um piquenique lá, é muito legal. Agora sim, o ideal é se fosse dia da semana ou no sábado, de manhã, sábado de manhã. Se for sábado de tarde e domingo de manhã e de tarde, vocês não vão conseguir nem andar. É muito lotado. Mas se for na semana ou sábado de manhã, é ótimo. Meu irmão vai todas as semanas, sabe? Correr, jogar bola. Pois é.
Ah, ele que rouba o espaço das crianças, então, é? Porque você chega lá. Ai, foi? Ah, ele conseguiu, que legal. Ai, é? Olha aí que legal, tá vendo? Tá vendo? Pois é. Tô rindo. Eu vou, Pois é, eu acho bem legal lá. Eu tenho vontade de fazer um piquenique lá. Aí quando chega... Mas como só dá pra ir no final de semana e tem que ir cedo pra não ficar uma entupção de gente, aí quando chega a hora assim que acorda, você... Opa, vamos deixar pro outro dia. Aí você vai deixando pra depois, né? Aí não, vamos pro outro dia dá certo. Vai empurrando, né? Então a gente está falando também das ciclovias para favorecer as pessoas andarem de bicicletas. O Matheus não veio hoje, mas o Matheus ele anda, né? Ele disse que fez não sei quantos quilômetros aí em 30 minutos. Eu vi ele postando e fez direito, deu certo, não sentiu as dores. Ou seja, um desenho estrutural das cidades que possibilite a prática da atividade física com segurança, obviamente, né? Em espaços de lazer ou por meio de transporte, incentivando as pessoas a terem uma vida mais ativa. Fazer o programa que vai lá dar uma aula de dança para as velhinhas é uma forma de manter a vida delas mais ativas, né? Se eu tivesse tempo, eu até que dava aula para as velhinhas, mas não tenho tempo. Até um tempo atrás, isso estava fazendo, né? Tipo, seleção do projeto de pessoas, aí eles financiavam e você dá aula. Aí agora você está implementando lá na... Que legal. Aí vai ter melhor projeto de pintura. Pintura? Tem. O cara, uma vez eu tava lá no sábado de manhã que não tinha ninguém. Aí desceu um cara vendo meus filhos brincando nas poças da chuva. Aí ele, eu posso gravar seus filhos? Porque além de tudo que tem, eles estão se divertindo com as poças da chuva, né? Exatamente. Aí ele, eu posso gravar? Eu pode gravar eles. Aí ele, olha, eu trabalho aqui, não sei o que, e a gente tá com projetos não sei o que, tem projeto de pintura, não sei o que. Aí ficou falando lá, né? Eu achei legal, principalmente a empolgação dele, porque é bom você iniciar um projeto com pessoas que estejam dispostas também a botar o projeto pra frente, né? Tem também festa teatro lá. Tem, é muito legal. Acho que a gente sabe. Não, no mundo. Tem ação para criança. Eu já fui uma vez que era um negócio que na hora que o cara falou, olha, a gente tá com uma oficina ali do canto dos pássaros. A gente faz o som dos pássaros. Aí eu, meu Deus, cara. Mas quando eles começam... Mas aí quando eles começaram, foi muito legal, porque os passarinhos começaram a vir pra perto. Aí eu achei muito... Aí eu, nossa, que legal, eu lá criticando os caras. Meu Deus, que coisa besta. E era legal, tá entendendo? Lá no Encontro tem um professor da prefeitura que ele cobra para dar aula de dança. Acho que é 2 dias por semana e ele lota. Não, acabou não, ainda tem. Semana passada eu passei e vi. Aí é lotado de mulher. Lotado. Tem idosa como mulher, tem até jovem. Lá no meu bairro tem um ginásio que a prefeitura. Aí teve um professor de educação física que foi fazer um projeto de comunitário lá. Filha, tá outra coisa agora. Legal. Ele vai, quando eu vejo mulher, ele entra com um APA nas costas e ficar de vassoura pra entrar. Que tem uns exercícios, né? Que é legal, pois é. Voltando aqui pro diabetes, né? A gente já terminou a obesidade, vamos para o diabetes. As taxas crescentes da obesidade, má alimentação, sedentarismo e outros fatores contribuíram para mais que triplicar o número de adultos que vivem com diabetes nas Américas nos últimos 30 anos. De acordo com o novo relatório da Organização Pan-Americana de Saúde. Opa, você tá certo, era aqui, era a Organização Mundial da Saúde, aqui era a parte da obesidade. A OPAS é desse aqui. Então, ao menos 62 milhões de pessoas vivem com diabetes nas Américas, um número que deve ser muito maior, já que cerca de 40% das pessoas não sabem que tem a doença, né? Elas ficam naquela fase assintomática, até que a gente tenha a revelação da sintomática de forma abrupta, que é quando já tá as células beta lá tudo destruída, né? Foi o que a gente discutiu ontem. Então, se as tendências atuais continuarem, o número de pessoas com diabetes na região poderá chegar a 109 milhões até 2040. E as tendências, né, a previsão é de que continue.
Então, no Brasil, nós temos 16,8 milhões de casos em pessoas entre 20 e 79 anos e o Ceará se encontra em segundo lugar no ranking. O Ceará tá aí, ó, só lá em cima, né? No ranking tá massa. Pois é. O aumento de casos de diabetes ao longo de 3 décadas está ligado ao aumento nos fatores de risco. 2/3 dos adultos nas Américas estão com sobrepeso ou obesos e apenas 60% fazem exercícios suficientes. O relatório também aponta para uma tendência alarmante entre os jovens da região. Mais de 30% são considerados obesos ou com sobrepeso, quase o dobro da média global. O relatório também observa que as pessoas com diabetes têm maiores riscos para formas graves da Covid e morte, destacando a importância de integrar os cuidados nos planos de preparação e resposta para emergências. E a diabetes é a 6ª causa de mortalidade nas Américas e foi responsável por mais de 284 mil mortes em 2019. Também é a 2ª maior causa de incapacidade na região, precedida apenas pela doença isquêmica do coração. E aí, por incapacidade, vocês já conseguem perceber o impacto previdenciário, né? Que a partir do momento que o indivíduo se torna incapaz, ele vai sobrecarregar o sistema previdenciário. Por quê? A aposentadoria precoce, certo? Obviamente que tem aqueles da idiopática, né? Mas também tem os indivíduos jovens que, quando tem alguma complicação do diabetes não tratado, ele vai evoluir para a incapacidade e pode aí sobrecarregar o sistema previdenciário. A diabetes é a principal causa de cegueira em pessoas de 40 a 74 anos, amputações de membros inferiores e doença renal crônica. Além disso, triplica o risco de morte por doença cardiovascular, doença renal ou câncer. Então, ela realmente é muito prejudicial. O Fundo Estratégico da OPAS, né, trabalha para fortalecer o acesso universal a medicamentos e tecnologias essenciais para o tratamento na região, permitindo que os Estados membros obtenham insulina a preços de baixo custo. O Pacto Global de Diabetes da Organização Mundial da Saúde também reforça esse compromisso e fornece um roteiro para os países enfrentarem a doença. O Dia Mundial da Diabetes é realizado todos os anos em 14 de novembro para aumentar a conscientização sobre a doença, ou seja, faz parte dos programas das políticas de prevenção e controle, né? Embora o diabetes do tipo 1 não possa ser prevenida, pode ser controlada. Entretanto, há medidas disponíveis para prevenir a diabetes do tipo 2, incluindo políticas e programas para promover a boa saúde e nutrição, exercícios regulares, evitar o fumo, controlar a pressão arterial, né, que são as doenças precursoras do diabetes tipo 2 que a gente viu associado, certo? Tranquilo, vocês têm algo a falar de diabetes? Não.